Meus amigos, quem acompanha a NFL sabe muito bem que na NFL tem um bowl, que é o Super Bowl, a final do campeonato, o jogo que decide tudo. E aí quando a pessoa vai para acompanhar os jogos universitários, o college football, ela acaba se deparando com vários bowls e fala, e aí, o que é a decisão, qual que é o final, qual que é o mais importante, por que tem isso? Calma, eu vou falar tudo isso para vocês hoje. Eu sei o que vocês estão olhando para essa camiseta aqui. Olha que arte sensacional. Niners, mas aí tem uma perninha extra que faz o Miners, que homenageia a corrida do ouro de 1849, que deu o nome para os 49ers, os 49eiros. Essa é uma ilustração original do Guilherme Amorim, que é designer da Fanática Sport Nation, que é uma loja maravilhosa. Eu só vou falar isso para vocês. Camisetas e produtos com uma qualidade maravilhosa e com artes exclusivas e originais como essa. Então tem a do Brady, Lord of the Rings, tem a do Aaron Rodgers, Hail Mary, eles estão soltando várias novas, então tem dos Chargers inspirado no Blanca. Cara, legal demais. Então, o link tá aí na descrição, mas eu quero dar uma dica extra pra vocês, que é usar o cupom GOLINSPORTS, que vai te dar 10% de desconto, cara. O preço já é legal lá. Com 10% ainda, você vai gostar mais ainda, tá bom? Gretão, roda essa vinheta maravilhosa e vamos falar sobre os bowl games das faculdades. Go, baby! You're great. Rock and roll, man. Sejam muito bem-vindos ao Golin Sports. Então, para entender por que as faculdades têm tantos bowl games, né, que são os chamados bowls das universidades, é importante a gente saber duas coisas. A primeira é a gente entender um pouco da história e a segunda é pensar que o futebol americano profissional, ele veio depois da universidade. Então, as pessoas jogavam de um jeito mais amador, jogavam nas universidades no final do século XIX, isso foi evoluindo, aí o pessoal falou, pô, e se a gente profissionalizasse isso daí? E aí várias coisas aconteceram até que culminou na NFL em 1920, tá? Esse é um resumo bizarro da história, mas vamos aí. Mas as faculdades já jogavam futebol americano universitário muito antes. E tava crescendo por si só que crescia de forma mais regionalizada. Imagina os Estados Unidos em 1902, cara. Não era globalizado com TV e internet como é hoje, obviamente. Então as coisas eram mais regionalizadas. Ou seja, as universidades locais jogavam, aí elas expandiam um pouco e tudo mais, ia avançando e faziam os seus próprios jogos e tal. E isso já ajuda a explicar, mas agora vamos para os fatos. Em 1902 teve um jogo que foi icônico, cara, que foi Michigan contra Stanford. Michigan e Stanford une duas faculdades que estão em lugares muito diferentes dos Estados Unidos, uma no leste e uma no oeste. O que isso significa? Que quando eles se juntaram pra jogar, foi louco, cara. Isso porque ainda era 1902, olha que bizarro, né? E aí falaram, pô, vamos fazer um jogo comemorativo entre Michigan e Stanford, então, pra comemorar o chamado Tournament of Roses, que era um festival que tinha em Pasadena, na Califórnia, que era um festival de rosas e tudo mais. E aí, eles fizeram esse jogo na Califórnia e os Wolverines, Michigan, Go Blue, ganharam de 49-0 de Stanford. O jogo foi tão bem, a galera ficou tão animada que falaram, cara, tem coisa aí. Mas demoraria muito pra isso virar algo maior. Quando chegou em 1916, o jogo comemorado na Pasadena, entre dois times, não sei o que, virou uma tradição. E aí eles jogavam num estádio chamado Rose Bowl Stadium. Por que bowl? Isso é importante falar. Por que tudo chama bowl? Bowl, em inglês, é literalmente pote. Na verdade não é um pote, né? É tipo aquele negócio que você come sucrilho, sabe? Que você come o cereal matinal. Ele tem aquele aspecto de bowl, certo? É o mesmo aspecto dos estádios, ou seja, as arquibancadas fazem assim até chegar no campo. Isso aí lembra bowl, e aí o pessoal começou a chamar isso de bowl, né? O Rose Bowl Stadium se chamava bowl por causa disso, e o Rose por causa do torneio das rosas que eu falei pra vocês. Rose Bowl Stadium começou a sediar o Rose Bowl Game, que desde 1916 acontece todos os anos e é o principal bowl das faculdades.
Muito bem, quando espalhou a notícia de que o Rose Bowl estava sendo tão bem sucedido, outros lugares nos Estados Unidos quiseram fazer a mesma coisa. Cara, vamos fazer um jogo aqui icônico que junta dois times que estão voando para trazer galera, para ser uma atração turística e tudo mais. E isso começou a dar certo. Então, ao fim da temporada do college football, ao fim da temporada regular do futebol americano universitário, tinham jogos comemorativos que foram chamados os Bowl Games. Então, além de comemorativos, quando o tempo foi passando, esses jogos começaram a ser decisões de conferência, eles tinham uma visibilidade enorme, então era literalmente uma vitrine para jogadores, era os Estados Unidos assistindo e tudo mais. Com o advento da televisão e a popularização da televisão, isso foi ficando ainda maior. E hoje, os Bowl Games são ainda mais importantes. Eles definem o ranking da NCAA, para você ver quais são os melhores times, e muitos Bowl Games também decidem os playoffs da NCAA, e os vencedores, por exemplo, que eu vou falar mais tarde, do Rose Bowl e do Sugar Bowl, vão para a final do college football, que geralmente é num estádio da NFL, mas para definir de fato o grande campeão nacional, né? E como eu disse, cara, o college football ele é tão antigo que tiveram que ter adaptações. Hoje é organizadinho, mas imagina lá para 1940, 1950, como é que você define o campeão do college? Isso é complicado, sabe? Então, hoje é muito mais fácil. Hoje a tradição é do New Year's Six. São 6 Bowl Games que acontecem no ano novo, ou seja, quando acaba a temporada. A temporada do college sempre começa uma semana antes da NFL, tá? Isso ajuda a entender. E os playoffs da NFL começam em janeiro, em dezembro o college football já tá sendo decidido. E aí no ano novo tem os Bowl Games, que são os jogos mais importantes. E eles são 6, que são os mais tradicionais e populares, tá? O Rose Bowl, que é o que eu falei pra vocês, começou em 1902, que foi o primeiro e o maior campeão do Rose Bowl até hoje, são o USC Trojans, que já ganharam 25 Rose Bowls, olha isso. E vocês vão notar uma semelhança geográfica aqui. Os times que estão naquela região são os que mais jogam, porque é até mais fácil. Um parênteses antes da gente ir pro segundo Bowl Game. O Rose Bowl, o estádio, ficou tão icônico que até hoje ele é um dos estádios que mais recebeu Super Bowls, porque lá pra década de 30, 40, 50, 60, aí quando começou o Super Bowl em 66, 67, o Rose Bowl ainda era muito icônico como é hoje. Então a NFL falava, mano, a gente também quer jogar nesse estádio. E lá tiveram muitos Super Bowls, como em muitos outros estádios universitários e tal. É que a NFL foi explodindo, então ela mesma foi se alimentando. Foi tendo estádios pra NFL e só NFL, mas antes a NFL se nutria muito do college porque era o mais popular, cara. Simples assim. Então, o segundo bowl extremamente popular foi o Orange Bowl, que foi criado em 1935 na Flórida. Olha que interessante, o Rose Bowl lá na Califórnia e aí o Orange Bowl na Flórida, né? Os nomes são sempre para homenagear algo da cidade. Então, o Rose, aí o Orange, né? Uma cidade, a Flórida, até a placa dos carros tem a laranja, então é bem comum. E os maiores vencedores são os Sooners do Orange Bowl, e aí é Oklahoma, não é necessariamente tão perto, mas já ganharam 12 Orange Bowl, são os maiores campeões. Aí tem o Sugar Bowl, que foi criado no mesmo ano do Orange Bowl, 1935, na Louisiana, que o maior campeão é Alabama, com 9 títulos. E aí vocês já estão começando a reconhecer, quem assiste o college football hoje em dia, esses eventos, né? O legal, né? É que hoje todos esses eventos são patrocinados, então tem o Chick-fil-A. Peraí, eu tô dando spoiler também. Vamos falar dos bowls e aí eu falo um pouco disso. Aí teve o Cotton Bowl, que também é conhecido como Cotton Bowl Classic, que é jogado no Texas desde 1937. Cara, vocês sabem o que é 37, velho? Vai fazer quase 100 anos que tem o bagulho, é muito icônico. E os maiores campeões são o Texas Longhorns, com 11 títulos. Tem o Peach Bowl, 1968, a criação dele em Atlanta, que os campeões são o LSU, com 6 títulos. Ele é mais recente, LSU tem poucos títulos, mas é o time que mais ganhou. Mas é um torneio, um bowl muito icônico. E por último, desse New Year's Six, o Fiesta Bowl, 1971, foi a criação dele em Arizona, é o mais recente de todos eles, e Penn State tem mais títulos com 7. E aí, voltando pro que eu tava falando, esses bowls hoje são patrocinados, então é o PlayStation Fiesta Bowl, é o Chick-fil-A Peach Bowl, sabe? É sempre assim, isso é muito bacana, porque traz uma visibilidade, ajuda no torneio e tudo mais, isso é bacana. Hoje tem dezenas de outros bowls, inclusive tem 2 bowls estreando em 2021 e isso é muito legal. E
Todas as informações que você ouviu nesse vídeo vieram de uma matéria lá do portal Golim Sports falando sobre isso. Foi a matéria do Daniel Almeida, que é um dos redatores. Eu não posso ter filho favorito, mas o Daniel é um menino maravilhoso. Se eu falasse pra vocês a idade que ele tem, vocês não acreditariam pelo talento que ele tem, pelo jeito que ele escreve, pelo jeito que ele é inteligente, pelo conhecimento de college football e tudo mais. Mas enfim, o link vai estar aí na descrição pra vocês lerem essa matéria se vocês quiserem mais informações e mais a fundo na questão dos bowl games, tá bom? Estamos no finalzinho de junho aí, então a NFL começa em setembro, o college football começa em setembro, um pouquinho antes, logo na primeira semana de setembro, e eu quero que vocês que não conhecem tanto estejam prontos pro college football quando ele chegar, tá bom? Então sugiram mais temas aí embaixo. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa um gostei aí embaixo, isso ajuda muito, cara. Se inscreva, me siga nas redes sociais, ativa o sininho, eu nunca pedi isso, mas o YouTube tá me ferrando um pouco. Ativa o sininho pra você receber uma notificação sempre que sair vídeo novo, tá bom? Meus amigos, muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço pra todos vocês. Foi! I am sad and so